Mesmo o homem mais sábio da história tinha um ponto fraco, e foi esse ponto fraco, ignorado por anos, que arrastou o reinado de Salomão para a beira do abismo. Hoje vamos revelar cada detalhe escondido nos textos bíblicos, desde sua ascensão marcada por intrigas familiares, até os últimos dias de sua vida, quando a glória deu lugar ao peso das consequências. A história começa logo após a morte do rei Davi. Antes mesmo que o trono fosse oficialmente passado, Adonias, um dos filhos de Davi, tentou se autoproclamar rei. Era uma manobra silenciosa, mas calculada. Porém, a intervenção decisiva do profeta Natã e de Batseba impediria essa tomada de poder. Natã alertou Batseba. Se Adonias assumisse, ela e Salomão estariam em perigo. Batseba foi até Davi, já debilitado, e lembrou ao rei da promessa divina. Salomão, e não Adonias, era o escolhido de Deus. Uma mensagem confirmada pelo próprio Deus a Davi anos antes, segundo os textos de Crônicas. Deus havia dito a Davi que Salomão, seu filho de paz, seria aquele que construiria o templo, pois Davi derramara muito sangue nas guerras. O nome Salomão viria justamente da raiz Shalom, paz. Ele seria um rei de tranquilidade, e Deus prometeu repouso e segurança ao povo durante o reinado dele. E assim, diante dos líderes, sacerdotes e do povo reunido, Salomão foi coroado. Um momento monumental. Trombetas soaram, o óleo sagrado foi derramado e Israel reconheceu o novo rei. Era o início de um reinado construído sobre paz, estabilidade e a promessa divina de sabedoria e prosperidade. Os primeiros passos de Salomão revelaram seu coração. Ele buscava a Deus, não riqueza. Em Gibeão, após oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus apareceu a ele em sonho e perguntou: "Pede-me o que queres que eu te dê." E Salomão, em humildade rara, pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Esse pedido agradou profundamente a Deus. Não pediu riquezas, nem vingança, nem poder. Apenas discernimento. Como recompensa, Deus não só lhe concedeu sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra, além de qualquer rei de sua geração. A promessa estava selada. Logo, essa sabedoria se tornaria conhecida mundialmente. Um episódio marcou para sempre sua reputação. Duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê sobrevivente. Sem testemunhas e sem evidências, elas levaram o caso ao rei. Um impasse que nenhum juiz conseguiria resolver facilmente. Salomão pediu uma espada e ordenou que a criança fosse dividida ao meio, metade para cada mulher. A mulher verdadeira implorou para que o bebê fosse entregue à outra, mesmo que ela perdesse tudo. A falsa aceitou a divisão. Em um instante, a verdade foi revelada, e o mundo conheceu a sabedoria do rei. Seu reinado prosperou. O Templo de Jerusalém foi construído, palácios erguidos, tratados consolidados, e sua fama percorreu nações. Salomão se tornou referência entre governantes, estudiosos, comerciantes e líderes espirituais. Tudo o que Deus prometera na juventude estava se cumprindo. Mas detrás de toda a grandeza havia um ponto fraco, um que se revelaria fatal. Salomão começou a estabelecer alianças políticas com povos estrangeiros através de casamentos, egípcios, sidônios, amonitas. E com cada mulher veio um novo deus estrangeiro para dentro de Israel. O rei que construiu o templo começou a permitir altares pagãos ao redor de Jerusalém. No início, eram apenas concessões diplomáticas, mas aos poucos, o coração de Salomão começou a se dividir entre o Deus de seus pais e os cultos que cercavam suas esposas. A rachadura que ninguém via começava a crescer. A influência era sutil, mas constante. O rei, antes firme, agora tolerava práticas espirituais contrárias aos mandamentos de Deus.
Era o começo da queda silenciosa, uma queda que nenhum exército inimigo havia conseguido provocar, mas que agora nascia dentro do próprio palácio. Deus advertiu Salomão. Não foi um pequeno deslize, mas um movimento contínuo de afastamento. O Senhor declarou que, após sua morte, o reino seria dividido. A consequência seria sentida por gerações. Tribos separadas, conflitos, reis rivais, tudo por causa de um coração que deixou de ser totalmente fiel. Nos últimos anos, Salomão já não era o rei brilhante do início. Seu palácio, antes cheio de glória, agora era um lugar de inquietação. Revoltas surgiam. Hadade, Rezon e Jeroboão se levantavam como inimigos e sinais da profecia que pairava sobre o trono. O fim se aproximava. Jeroboão, talentoso e carismático, recebeu uma profecia dizendo que herdaria 10 tribos de Israel. Quando Salomão soube disso, tentou matá-lo. O rei sábio agora agia movido pelo medo. Um contraste doloroso com o jovem que só queria ser justo diante de Deus. Enquanto isso, o reino enfraquecia. Impostos altos e trabalhos forçados provocavam descontentamento. O povo começava a murmurar, e a estabilidade conquistada no início do reinado se desfazia como areia nas mãos. A promessa de paz ainda existia, mas o coração do rei estava longe dela. É nesse período sombrio que muitos acreditam que Salomão escreveu Eclesiastes. Suas palavras carregam arrependimento e melancolia. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não é pessimismo, é o lamento de um homem que viu o auge, o erro e o preço das próprias escolhas. O rei passava longos momentos em silêncio, caminhando pelos corredores do palácio. Talvez lembrando de Davi, talvez recordando o sonho em Gibeão, talvez revendo o dia em que ergueu o templo diante de Israel. Memórias de glória misturadas com remorso. Seu corpo já não era forte. Sua mente, antes afiada, lutava contra a inquietação. Conflitos internos surgiam. Tribos ameaçavam romper. Líderes questionavam o trono. O homem que governou com sabedoria agora assistia seu legado se fragmentar diante de seus olhos. Mesmo assim, Deus preservou sua promessa. O reino não seria dividido enquanto Salomão estivesse vivo, por causa de Davi. A misericórdia de Deus segurava a ruína por mais um pouco. Era como se o céu esperasse o último suspiro do rei antes de cumprir a sentença. Nos últimos dias, Salomão permanecia recolhido. Servos relatam que ele falava pouco, observava Jerusalém pela janela e via os altares estrangeiros que ele mesmo permitiu. Um silêncio pesado envolvia o palácio. O rei sabia. Parte da grandeza de Israel morreria com ele. E assim, o rei que um dia foi modelo de sabedoria, passou seus últimos momentos refletindo sobre tudo o que tinha construído e tudo o que havia destruído. Suas palavras finais registradas são poucas, mas sua história fala alto. Nenhum homem é sábio o bastante para ignorar suas fraquezas. A Bíblia descreve sua morte com simplicidade. Salomão dormiu com seus pais. Não houve discursos grandiosos, não houve celebrações. Um silêncio respeitoso marcou o fim daquele que reinou sobre Israel por 40 anos. Mas seu legado, esse, ecoaria para sempre. Após sua morte, Roboão assume o trono. As tribos imediatamente pedem alívio dos impostos que Salomão havia imposto. Roboão rejeita o conselho dos anciãos e prefere o conselho dos jovens. Em poucos dias, o reino se divide. A profecia se cumpre com precisão assustadora. Jeroboão retorna e se torna rei das 10 tribos do norte. Judá permanece com Roboão. Israel nunca mais seria o mesmo. A divisão que começou no coração do rei se transforma em divisão nacional. A história confirma: o declínio de um líder pode arrastar uma nação inteira. Mas Salomão também deixou um legado poderoso. Seus escritos,
Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos continuam sendo faróis de sabedoria para milhões de pessoas. Mesmo marcado por falhas, Deus utilizou sua vida para ensinar gerações inteiras sobre sabedoria, humildade e escolhas. Sua queda nos mostra que dons extraordinários não substituem obediência. Sua sabedoria o elevou, mas suas concessões o derrubaram. Um alerta eterno: qualquer coração pode se afastar quando subestima pequenos desvios. Salomão é grande não apenas pelo que fez, mas pelo que nos ensina. Seus últimos dias foram a síntese de sua própria vida: grandeza, glória, fraqueza e arrependimento. A história dele é real, humana e profundamente atual. Um rei poderoso, vencido pelo próprio coração. E uma lição que continua ecoando no mundo espiritual até hoje. Se histórias assim te fascinam, relatos bíblicos profundos, curiosidades escondidas e narrativas que quase ninguém conta, então inscreva-se agora no canal. Aqui você vai ver a Bíblia ganhar vida com detalhes que quase ninguém percebe. Clique no botão vermelho e venha aprender com a gente todos os dias.